Fala pessoal, Carlos falando, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do MCCI11, é um fundo de CRI ou de papel da Mauá Capital, um dos meus fundos preferidos, talvez seja o preferido, falar um pouquinho dele, indicadores, rendimentos, o que eu tenho feito, enfim. Quem já é da casa sabe que aqui eu não recomendo nada, só falo das minhas impressões do mercado, minhas operações, se está dando rendimento, se está dando retorno, enfim. O objetivo é esclarecer vocês aí a respeito desses ativos e estou colocando a minha mãozinha no fogo. Se eu me queimei, eu falo para vocês. Se eu não me queimei, eu falo, galera, ó, para mim deu certo, estuda, de repente vale a pena para você também. Enfim, gostou, te ajudou de alguma maneira, te elucidou? Se inscreve no canal, é importante para mim. Deixa like, também é importante para mim, para você dizer que eu estou no caminho certo, que eu estou acertando, enfim. É incentivo para mim, é a sua maneira de dizer que eu estou no caminho certo, que você está gostando do conteúdo. Dito isso, galera, vamos então ao nosso vídeo. O MCCI11 ele é um fundo de base 100, a cota dele no último pregão fechou 94,4. Ele está com o yield nos últimos 12 meses de 11,80%. P sobre VP dele abaixo de 1, portanto está com um pequeno desconto, 0,98. Liquidez dele é excelente, mais de 3,8 milhões de reais, então vender ou comprar cota desse fundo aí no mercado vai ser tranquilo. E ele entregou um excelente resultado nesse ano que passou. Nos últimos 12 meses, ele entregou aí uma variação de 17% positiva. Isso daqui somando dividendo mais variação de preço de cota. Então quem investiu nesse fundo aí se deu bem. Cota patrimonial dele está 95,65, ele está negociando a 94,4, então quer dizer, está negociando abaixo do patrimonial, por isso é que o P sobre VP está deslocado, então a gente diz que ele está com desconto. Ele tem um patrimônio de mais de 1,6 bilhões de reais, quer dizer, é um patrimônio robusto, é um fundo grande, é muita grana. Número de cotas no mercado, mais de 16 milhões de cotas. Esse fundo ele tem mais de 116 mil cotistas ou investidores e ele pagou 90 centavos no último rendimento. Esse fundo aqui, eu gosto muito de olhar essa janela de retorno porque ela diz para a gente o quanto o investimento está devolvendo para a gente acima da inflação, que é a chamada rentabilidade real. Rentabilidade real, então, é isso. É você investir e o ativo te dá um retorno acima do que a inflação tirou de você. Então, se você for olhar bem, ó, a rentabilidade dele no último ano foi mais de 17%, o que significa que ele te dá uma rentabilidade acima da inflação de mais de 13%. Então, excelente. Ele entregou em valores reais R$ 12,25 por cada uma das cotas no decorrer do ano. O yield dele, médio, nos últimos 5 anos, cerca de 13%. Então, quer dizer, um yield muito bom. E essa daqui é a janela que eu mais gosto, que é a janela dos dividendos. Se você olhar um fundo de tijolo qualquer, você vai ver que essa janela aqui, ela aparenta os dividendos de um fundo de tijolo, que é uma coisa mais linearizada, mais previsível, porque são aluguéis recebidos todo mês. E como o valor é igual todo mês, os dividendos eles são basicamente iguais. Mas aqui a gente está olhando para um fundo de papel. Então, por que tem essa característica de linearização? Essa é uma das características que faz eu gostar muito desse fundo. Quer ver? Deixa eu mostrar um outro fundo de papel para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Olha só, eu estou aqui com o KNSC11. Esses são os dividendos do KNSC11 no decorrer dos meses e anos anteriores. A gente vê que tem uma volatilidade muito grande aqui, uma variação grande no pagamento de dividendos. Quando você compara isso com o MCCI, você vê que é uma coisa completamente diferente. A gente vai entender por que isso aqui está acontecendo lá no relatório gerencial, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Antes, deixa eu mostrar aqui um comparador que eu fiz no Mais Retorno, site Mais Retorno. Eu fiz aqui uma simulação de rentabilidade comparando com o CDI com o IPCA no último ano.
o verde é o IPCA, o vermelho é o CDI e o rosa, que é esse gráfico mastigado, é o MCCI 11. Então a gente percebe que ele performou acima do CDI e do IPCA no último ano, entregando aí mais de 17%, como a plataforma do Investidor 10 tinha mostrado para a gente. Vamos dar uma olhada então rapidamente aqui nos principais números do relatório gerencial. Não vou olhar tudo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vou pegar só as informações principais, depois vocês leiam com calma isso aqui. É importante que vocês leiam o relatório do fundo que vocês estão investindo. Isso aqui é uma vez por mês. Vai lendo, mesmo que você não entenda. Com o passar do tempo você vai ficando craque nesse tipo de leitura. Aqui, o que eu vou destacar para a gente é o seguinte. Vou pular a primeira página, que são informações que a gente já viu lá no Investidor 10. Aqui o gestor está dizendo para a gente o seguinte, que esse relatório foi elaborado quando a cota ela custava R$ 88,09. E a cota, como nós já vimos atualmente, ela já está valendo R$ 94. Então, quer dizer, teve uma valorização bacana no valor da cota da época do relatório para cá, que é de cerca de 2 meses atrás, mais ou menos. Esse relatório que é o último que a gente tem acesso, foi disponibilizado para a gente. Bom, o que ele vai dizer aqui de importante? Que todos os CRIs estão adimplentes, ou seja, está todo mundo pagando direitinho, numa boa. Quem comprou esse fundo a 88,09 a cota levou para casa uma taxa de IPCA mais 10%, quer dizer, excelente, excepcional para um fundo de risco médio, mas se a gente considerar o valor patrimonial da cota naquela época, que era 94,62, a taxa era IPCA mais 7,4, que também é uma taxa boa. Esse fundo aqui ele tem uma política de fazer reserva, então repara ó, que ele fez 96 centavos de resultado, porém ele entregou 90 para o cotista, 90 centavos e segurou 6 centavos. Para quê? Para fazer reserva, e é com essa reserva que ele vai estabilizar o pagamento de dividendos. Aqui ó, ele fala do guidance de dividendos. O que é isso? É a previsibilidade de pagamento de dividendo. É por isso que quando a gente olhou aquele gráfico lá de pagamento de dividendos, a gente viu um gráfico mais ou menos linearizado, muito diferente de outros fundos de papel, como por exemplo do KNSC 11. Por quê? Por causa desta política aqui. Ó. Ele tem uma política de estabilizar o pagamento de dividendos. Então, por exemplo, o que ele está dizendo aqui? Que para o próximo semestre ele vai pagar entre 75 centavos e 85 centavos por cada uma das cotas. Então, isso é muito bacana. Bom, mas o que eu destaco daqui? Aqui ele está dando uma justificativa de por que o rendimento está caindo. Repara que o gráfico azul claro é a inflação dos meses anteriores e o azul escuro é o rendimento. Então, como esse fundo ele é majoritariamente indexado à inflação, se a inflação cai, o rendimento cai. Então, repara que ele vinha com uma inflação no início do ano relativamente alta. Quando chegou aqui em maio, caiu para 0,23, deflacionou em junho e depois ó, ele começou a ficar... a inflação começou a ficar muito baixinha, 0,12, 0,23, 26, 24, 28, quer dizer, muito bom, né? A inflação baixa significa o quê? Que os preços estão subindo menos, a gente está perdendo menos poder de compra com o nosso dinheiro, show de bola, tem que ficar assim mesmo, mas afetou o rendimento do fundo. Então, repara que ele chegou a pagar 1,24% ao mês em dezembro de 2022 e em novembro de 2023 ele estava pagando 0,94% ao mês. Por causa disso, inflação veio baixa, o rendimento do fundo é afetado. Daqui, mas o que eu posso destacar para a gente, galera? Ó, o gráfico de pagamentos de dividendos. Repara que a gente tem aqui ó, praticamente uma régua, uma linha reta, porque ele tem uma estratégia de estabilização dos valores distribuídos mensalmente. Para quê? Para promover previsibilidade para o cotista. Então é por isso que esse fundo daqui é um dos meus preferidos. Aqui a gente tem a indexação dos CRIs
83% do patrimônio do fundo está investido em CRIs, então quer dizer, majoritariamente, 11% em cotas de outros fundos imobiliários. Desses CRIs aqui, ó, repara, 93% é indexado a IPCA, ou seja, inflação. Por isso é que quando a inflação veio baixa, o rendimento do fundo foi afetado. Esse aqui é um fundo de inflação, tá? Primeira crítica, galera. Na carteira de CRIs, ele não informa o percentual do PL que está comprometido com cada um dos CRIs. Ruim. Essa informação tinha que vir aqui, a meu ver. Ele vai falar disso lá embaixo, mas a meu ver tinha que vir aqui. Outra crítica, ele investe um percentual muito grande na compra de outro fundo imobiliário da casa, que é o High Yield MCHY11. Também não acho legal. Aqui ele vai falar dos CRIs que ele investe e aqui ó, é que ele vai falar do percentual comprometido com cada percentual do PL, né? Comprometido com cada um desses CRIs. A gente percebe o seguinte, esse CRI aqui, ó, o WT Morumbi, ele tem um percentual, deixa eu ver se eu aumento aqui para vocês verem. Ele tem um percentual de comprometimento, olha aqui, ó, de 15% do PL. É muito alto, é muita coisa. Essa daqui é uma das formas de você medir risco num fundo. Quanto mais percentual do PL ele tem comprometido com um único CRI, significa que é um fundo que está correndo risco. Nesse caso aqui, ele comprometeu mais de 10% do PL com um único CRI, está correndo risco. Mas, em compensação, é o único caso. Tá? Daqui para baixo é tudo menor do que 6,2. Então, 6,2, 5,5, enfim, vai em ordem decrescente. Depois vocês dão uma olhada aí com calma. Então, esse do relatório é o que eu tinha para destacar. Aqui é o que eu tenho na minha carteira de MCCI 11. Eu já tive esse fundo anteriormente, estou voltando para ele, estou montando posição. Atualmente 6 cotas, valor investido. Rendimentos recebidos. Eu já recebi mais de R$ 123 de rendimentos desse fundo. Lembrando que isso daqui é limpinho, livre de imposto de renda. Então, galera, esse é o fundo de CRI MCCI 11. Talvez aí seja o meu fundo preferido pela estabilização de pagamento de dividendos. Estou aumentando a minha posição nele. Gostou? Te elucidou? Te clareou? Te ajudou de alguma maneira? Se inscreve, deixa seu like para dizer para mim, Carlos, o vídeo foi legal, você está no caminho certo. Deixa comentário, me ajuda a bater aí uma meta de 200 inscritos que eu estou lançando agora. E só tenho a te agradecer por ter ficado até o final do vídeo. Bons investimentos, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.